Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon e este é um canal voltado a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance. Então eu resolvi abrir aqui o meu telefone aqui, vamos fazer um vídeo rapidinho, porque falei com uma aluna minha da mentoria e resolvi compartilhar aqui, deixa eu ajustar, beleza, agora ajustei. Compartilhar com vocês assim um comentário que eu fiz e que às vezes pode te ajudar bastante, que é o seguinte: muitas vezes a gente fica muito solitário nessa vida de concurseiro, né? Estudando e sem ter muito apoio. Por mais que a gente trabalhe, a gente não pode passar os dias inteiros naqueles fóruns de concurseiro também, porque, por outro lado, os concurseiros são muito malucos também, vão ficando muito malucos. Então a gente tem que filtrar um pouco daqueles concurseiros, porque concurseiro já é maluco. Mas a gente tem que filtrar aqueles que são muito malucos, para a gente não ficar muito louco também. Então, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por desafios, e é normal que todo concurseiro tem uma história para contar, né? E todo concurseiro passa por perrengue relacionado à grana, né? Quem nunca passou por perrengue de grana, que foi ou é concurseiro, que diga oi aqui nos comentários. Com toda certeza todo mundo passa por perrengues. E aí eu tava lembrando um perrengue que eu tinha, e eu resolvi comentar com vocês, até para dizer para dar um feedback de quanto eu cheguei a estudar por dia e como é que se dá para ou não, né? Até quantas horas a gente pode estudar num dia normal aqui. Estou apanhando aqui um pouquinho, mas vamos lá. Eu estava contando que quando eu era concurseiro eu fazia vistorias para a Caixa Econômica Federal, e aí eu tinha eu tentava compactar todas as vistorias da semana em 1 ou 2 dias, para eu ter mais dias, mais horas de estudo durante os outros dias, né? Então, tinha dias que eu saía para fazer vistorias aí de imóveis e fazia várias vistorias por dia. Eu passava o dia inteiro no carro, parando nos imóveis, fazendo vistoria, para depois poder fazer os laudos e aí poder estudar nos outros dias da semana. Então, né, era um trabalho, como é que eu vou dizer, eu trabalhava por vistorias, né? Cada laudo que eu entregava valia um valor. Era uma licitação da Caixa que fazia o cadastramento das vistorias, dos vistoriadores, no caso, e aí depois os vistoriadores entravam num banco de dados, e as agências, quando precisariam de uma vistoria, iam lá e o computador mesmo fazia, teoricamente, uma escolha aleatória e de modo igualitário para que todos tenham o mesmo número de volume, né? E eu poderia aceitar ou não. Se eu não aceitasse, aí eu ia lá para o final da fila. Então, muitas vezes eu acabava não aceitando para poder estudar mais, mas enfim. Então, mas tinha muitas vistorias para fazer mesmo assim. E aí também a grana era curta, né? Eu vivia só dessas poucas vistorias que eu fazia, tinha que estudar muito para os concursos. Então o que eu fazia? Eu saía de manhã bem cedo, aí eu marcava as vistorias, eu olhava o dia da semana que o Big Mac não, que o McDonald's tinha aquela oferta de um hambúrguer por R$1. Nem sei se existe essa oferta ainda, né? Mas tinha aquela ofertinha de R$1 o hambúrguer. E aí eu pegava e saía nesse dia. Então eu saía lá de manhã bem cedo para fazer vistoria. Aí lá pelas 11 horas eu passava no Big Mac, comprava uns 5 hambúrgueres e passava o meu dia comendo meu lanche para gastar R$5 só e poder fazer minhas vistorias e trabalhar e ter tempo para estudar. Aí no outro dia, que era o dia de estudo, eu chegava a estudar 15, 16 horas por dia. Era loucura. Hoje eu não aconselho o pessoal a fazer isso, e até passava mal. Teve vários dias aí, foi na época que eu descobri que eu tinha enxaquecas, né? Não sei se isso deu-me enxaqueca ou se eu tinha realmente enxaqueca, mas o certo é que eu tive vários dias de enxaqueca, né? Que eu passava 15 a 6 horas estudando, dormia 6, 7 horas
e praticamente comia estudando, comia lendo, era uma loucura. E aí chega uma hora que o corpo não aguenta. Então isso aí a gente até consegue fazer por alguns meses, mas eu não recomendo, hoje eu não recomendo isso. Por que eu estou falando isso aí? Porque a gente tem uma questão bem interessante, que é quanto tempo eu tenho, né? Quem tem todo dia do mundo para estudar, quanto tempo que vai estudar? Então eu digo o seguinte, quem tem o dia inteiro para estudar, estuda, um tempo bom que dá para fazer é 7 horas de estudo. Né? Faz 3 horas de manhã, ou 2 horas e meia de manhã, e 4 horas e meia, ou 4 horas de tarde, conforme for, né? Faça 7 horas de estudo, descanse, durma bem. Então quem tem o dia todo para estudar, não inventa de ficar estudando 10, 12, 15 horas por dia, que isso aí você não vai conseguir aguentar. Né? Se você aguenta bem essas 7 horas, aí tente uma 8 horas, 8 horas e meia no máximo. Senão, eu não aconselho não. É muito tempo de estudo, não vale tudo isso, porque você depois começa a cansar, acaba não assimilando os conteúdos. Então a minha dica é isso. Estude 7 horas por dia, que 7 horas dá legal para estudar 7 horas por dia, já experimentei isso, né? 15, 16 horas como eu estudava antes é muito tempo, é muito puxado, uma hora o corpo pede, cobra conta, né? Uma hora o corpo cobra conta e também não vai fazer bem, não vai render. Depois de muito tempo estudando, você acaba perdendo a concentração e aí vai para o espaço. Então esse é o vídeo de hoje, queria compartilhar com vocês um perrengue que eu tive, a época que eu saía de manhã bem cedo, gastava R$5 para me alimentar durante o dia inteiro, eram 5 hambúrguerzinhos do McDonald's, pegava o carro, saía a fazer vistoria, chegava em casa, fazia os laudos, dormia à tarde, aí no outro dia eu podia estudar o dia inteiro, e aí quando eu podia estudar o dia inteiro, eu estudava 15, 16 horas por dia, né? Isso eu não recomendo, mas 7 horas por dia dá para estudar tranquilamente, o corpo assimila e você consegue sim, né? Mas não vai, quem nunca estudou, uma coisa é eu, por exemplo, que estava num ritmo de 12 horas no mínimo, né? Claro que 15, 16 horas é muito extremo e não é sempre que o cara consegue, mas 10, 12 horas eu fazia isso com razoavelmente bem, assim. Claro que não rendia tanto, não é a mesma coisa de estudar descansado, enfim. Naquela época eu ainda não estudava com as técnicas que a gente estuda hoje, então eu tinha muitas dificuldades, né? Hoje em dia, estudando menos, eu consigo captar muito mais os conteúdos. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é quem vem estudando 10, 12 horas, passar a estudar 7, é fácil, né? Agora, quem nunca estudou na vida, assim, ou está estudando mal e porcamente 2 horinhas por dia e de uma hora para outra vê que ou perdeu o emprego, infelizmente, né? Às vezes felizmente, porque a gente lá no futuro pode dar graças a Deus por ter perdido o emprego hoje, né? Eu dei graças a Deus hoje, quando quebrou a empresa que eu trabalhava, que era uma coisa que na época para mim foi muito sofrido, mas hoje eu dou graças a Deus que esses perrengues aí nos encascoram, nos ajudam para passar obstáculos, né? Então, quem nunca estuda 2 horas, aí passa a estudar 7 horas, pode ser que seja muito, você não vai conseguir. Então vai aos pouquinhos, né? Então você agora, a partir de uma época aí tem 7 horas o dia inteiro para estudar, de manhã e de tarde, por algum motivo, né? Ou porque tirou férias, ou enfim, ou que tem um concurso em mente, então não começa a estudar 12 horas por dia de uma hora para outra, ou 7 horas, né? Eu não aconselho 12, 7 horas. O que você deve fazer? Comece estudando 2 horas, aí no outro dia, na outra semana vai estudar 3 a 4 horas, até conseguir chegar num ritmo legal, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje aí, desculpa aí, tô apanhando aqui no equipamento ainda, pensei que era mais fácil falar e administrar a imagem aqui, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço, se você gostou do vídeo, clica no joinha, compartilha esse vídeo com o seu amigo que estuda e juntos vamos construir esse canal. Um grande abraço!